Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. O tema do vídeo agora, a primeira demissão do Campeonato Brasileiro 2025 veio na primeira rodada. Mano Menezes caiu e aí fica a pergunta: faz sentido demitir Mano Menezes neste momento? É a pergunta que eu quero deixar aqui nesse vídeo. Antes da gente começar, você deixa o like, se inscreve no canal aqui embaixo. E aqui embaixo no primeiro comentário fixado, você que quer acompanhar o Fluminense no Mundial de Clubes da FIFA, que vai ter agora no meio do ano, nos Estados Unidos, a Turista FC tem um pacote personalizado apenas para você acompanhar o Fluminense. Nos jogos que o Fluminense vai fazer, nos jogos do grupo, no jogo contra o Borussia Dortmund. Você quer estar presente, quer viver tudo em loco, com a experiência única do atendimento VIP da Turista FC? É só clicar no primeiro comentário fixado desse vídeo, falar com o especialista da Turista FC, que ele vai realizar esse sonho. E o atendimento da Turista FC, ele não é só te entregar uma passagem e o ingresso, ele planeja toda a viagem para você. Então é só entrar em contato, é a empresa de maior credibilidade no turismo esportivo do Brasil, é a empresa que eu confio para as minhas viagens. Primeiro comentário fixado, só falar com a Turista FC que o Mundial de Clubes seguindo o Fluminense é realidade para você. Estou gravando esse vídeo na manhã de segunda-feira, tinha até falado no vídeo de domingo que tocaria nesse assunto. A primeira demissão do Campeonato Brasileiro não demorou nem o fim da primeira rodada. Aliás, nesta primeira rodada, nesta segunda-feira que a gente terá o fim da primeira rodada com Red Bull Bragantino e Ceará. Mano Menezes é o primeiro demitido do Brasileirão 2025. E aí, a gente fica com a sensação: Mano Menezes demorou a ser demitido? Ou Mano Menezes está sendo demitido muito cedo dentro do Brasileiro? É o tema assim, central desse vídeo. Por que eu estou falando isso? Porque eu bato muito na tecla aqui de que em 90% dos clubes, ou 90% das vezes em que um dirigente demite ou contrata, ele não sabe porque está contratando e não sabe porque está demitindo. E o caso do Mano Menezes, ele é um caso muito interessante. Por quê? Porque o Mano Menezes tinha vários motivos para ser demitido antes da primeira rodada do Brasileiro ou antes da estreia no Campeonato Brasileiro. O Mano Menezes tinha até motivo para nem ser efetivado ou nem ter o seu contrato, efetivado não é a palavra, ele já era treinador efetivo, nem ter o seu contrato estendido para 2025. Mas, por decisão do todo-poderoso Mário Bittencourt, o Fluminense decidiu manter o Mano Menezes de 2024 para 2025. Em 2025, o Fluminense teve vários motivos para demitir o Mano Menezes, inclusive com uma primeira fase de Campeonato Carioca muito ruim, com jogos terríveis. Ainda que você considere lesões, por exemplo, não teve Thiago Silva em alguns jogos, não teve o Ganso ainda no ano, que o Ganso é um jogador importante do Fluminense, ainda que você considere pré-temporada, e aí dá ali uma concessão de jogadores poupados, time rodando o time, você teve no Campeonato Carioca, nos 11 jogos da primeira fase, você teve partidas, pelo menos mais da metade, muito ruins, em que o time não conseguia produzir nada, em que o time não conseguia ser ofensivo contra equipes fraquíssimas do Campeonato Carioca, até que o time deu uma arrancada na reta final, com alguns jogadores voltando, com o Cano voltando a viver dias goleadores. O time deu uma arrancada na reta final e fez um bom mata-mata, né? Foi muito bem contra o Volta Redonda, dominou Volta Redonda, e contra o Flamengo, embora o jogo final fique ali aquele gostinho do Fluminense estar conformado com o vice. O Fluminense poderia e deveria ter corrido mais riscos por um time que já estava perdendo o título. Aquele 0-0 do segundo jogo não era bom para o Fluminense, só não perder para o Flamengo não era bom para o Fluminense, porque o Fluminense já estava
perdendo o jogo, né? Já estava perdendo o título, porque tinha perdido o primeiro jogo por 2-1, e quem teve mais próximo de ganhar o segundo jogo foi o Flamengo, inclusive com 2 gols anulados, um bem questionável, o outro corretamente anulado. Então, o Fluminense, pelo Campeonato Carioca, o Mano Menezes tinha motivo para ser demitido, na minha opinião. E aí vai lá o todo-poderoso Mário Bittencourt, imagino que ele tenha feito uma análise, faz uma análise e decide, ok, o Campeonato Carioca passou, vamos continuar com o Mano Menezes. E aí vamos começar o Brasileiro com o Mano Menezes. E aí, nesse começo de Campeonato Brasileiro, você tem um contexto que é: o Fluminense teve entre o jogo final do Campeonato Carioca e a estreia no Campeonato Brasileiro 2 semanas de trabalho, 2 semanas de treino. E aí o Fluminense estreia e faz um primeiro tempo assim inacreditavelmente ruim, um primeiro tempo desclassificado por um time que treinou durante 2 semanas, por um time que fez contratações para não passar o sufoco que passou no ano passado. E você pega o primeiro tempo, é incrível como o Fluminense não consegue acertar 3 passes seguidos, como o Fluminense não consegue se estabelecer no campo de ataque praticamente em momento nenhum, e na defesa e no momento defensivo um time que não conseguia chegar nas bolas no momento certo, um time que não conseguia diminuir espaços do time do Fortaleza. Toda vez que o Fortaleza acelerou o jogo, aliás, o Fortaleza acelerando, o Fortaleza roubando e acelerando o jogo, é um dos times mais perigosos do Brasil. Aí é uma questão lá que o Vojvoda precisa ajustar ainda, que é o equilíbrio entre o Fortaleza jogando reativo e o Fortaleza tendo que propor o jogo. Mas toda vez que o Fortaleza conseguiu roubar e acelerar, foi um tormento para o time do Fluminense. Aí você tem ali a questão do Serna sendo substituído com 15 minutos, que eu não vejo nenhum problema nisso, tá? Eu acho que o futebol lida muito mal, via de regra, com o jogador substituído no primeiro tempo, ou o jogador substituído antes dos 30 minutos do primeiro tempo. Mas o Mano Menezes entendeu que precisava corrigir, precisava da substituição, tirar o Serna, e fez a substituição, pediu desculpa ao jogador, que ali o fato de você pedir desculpa para o jogador mostra que tem alguma coisa ali acontecendo, porque, via de regra, eu acho que não precisaria pedir desculpa, né? Do mesmo jeito que o técnico não cobra agradecimento quando escala, acho que também não deveria pedir desculpa quando substitui. Mas tudo bem, vamos supor que ele quisesse ali administrar alguma coisa, porque realmente substituído com 15 minutos, parece que a sensação é que a culpa é do cara. E ali, a substituição dele não melhora o Fluminense em praticamente nada. A saída do Serna e a entrada do Lima para supostamente dar uma encorpada no meio-campo, ter no meio-campo um jogador que conseguisse reter, ter um pouquinho de posse, não melhorou o Fluminense em nada. O Fluminense toma 2-0, o segundo gol é uma cabeçada do Tinga num escanteio longo que ninguém dentro da área conseguiu diminuir o Tinga. Então, sobretudo, um Fluminense que fez um primeiro tempo horrível e numa pegada muito ruim. E aí, no segundo tempo, o Fluminense até melhora um pouco, mas não consegue diminuir nem empatar. E o Mano Menezes é demitido logo na sequência. Fica a dúvida. Se você considera que o Mano Menezes merecia o crédito de estrear no Campeonato Brasileiro, como você demite depois do primeiro jogo? Ah, mas é que ele teve 15 dias para trabalhar e o time piorou. Ok, é um fato. Mas qual a lógica de você demitir logo depois do primeiro jogo, quando você deu 15 dias para o técnico trabalhar com o time? E porque perde um jogo fora de casa, contra o Fortaleza, onde o Fortaleza, apesar da péssima fase que o Fortaleza vivia, o Fortaleza é muito forte jogando em casa.
No ano passado, o Fortaleza não foi derrotado por ninguém na Arena Castelão. Então, qual a lógica de você dar esses 15 dias para o treinador e não procurar logo o outro depois do Campeonato Carioca? Eu, de fato, não consigo entender. E reparem, eu não estou criticando a demissão do Mano. Eu acho que o Mano tinha motivo para ser demitido. Só que ele tinha motivo para ser demitido antes. O balanço do Mano no Campeonato Carioca, na minha visão, era um balanço que era compreensível a demissão. A postura no segundo jogo contra o Flamengo, para mim, é uma postura muito ruim. Uma postura de que parecia que estava satisfeito em não perder. E o torcedor na arquibancada foi para lá sonhando. O torcedor sonha, o torcedor tem a ilusão, como dizem, usando na língua espanhola ou na língua brasileira, né, o sentido da palavra ilusão, cabe os dois. Torcedor sonha. E aquela postura, para mim, junto com tudo que estava acontecendo, para mim era motivo de demissão. E o Mário Bittencourt decidiu não demitir. Dá 15 dias para o cara trabalhar e demite depois do primeiro jogo, ainda que a partida contra o Fortaleza tenha sido muito ruim. Esse é um problema de timing para mim de demissão. Muitas demissões são feitas num timing que para mim não faz o menor sentido. Você deu a chance de um treinador fazer a pré-temporada, ok? Deu a pré-temporada, entre aspas. Deu a chance do treinador fazer uma segunda mini pré-temporada depois do Campeonato Carioca e demite na primeira oportunidade. Eu não consigo entender. Aí, depois que demite, você tem uma série de situações que, acreditando que elas são verdadeiras, elas não começaram nos 15 dias de treino pós-Campeonato Carioca, né? Aí começou a se falar que o grupo já não falava a mesma língua que o Mano Menezes, que o grupo estava muito incomodado com o Mano Menezes jogando para trás, com o Mano Menezes jogando de forma defensiva, de forma muito reativa. Ora, meu Deus do céu, o Mano Menezes jogando de forma reativa. Jura que isso é tido agora como um desgaste do Mano? O Mano joga assim praticamente sempre. Aí, depois teve outras informações que algumas decisões do Mano não estavam agradando o grupo. Entre elas, rodízio entre Guga e Samuel Xavier na lateral direita. Entre elas, o tratamento dado ao Serna, e não só pela substituição contra o Fortaleza, mas o Serna já reclamando que desde o ano passado o Mano Menezes não o tratava de uma forma como ele gostaria. Aí, no jogo contra o Fortaleza, ficou evidente uma discussão do Mano com o Thiago Silva ainda no campo, e depois o jornalista José Ilan trouxe a informação de que essa discussão áspera continuou no vestiário. Então, o Mano tendo desgaste com o jogador, jura? Então, assim, eu nem questiono a demissão do Mano, eu questiono o momento. Tudo o que aconteceu depois indicava que não valia a pena ter mantido o Mano para trabalhar 15 dias. Era o tempo que você tinha para pensar num treinador, qualquer ele que seja, e dar, contando na chegada lá, 10 dias para o cara trabalhar. E você segura o Mano e demite no primeiro jogo, depois de uma atuação muito ruim. Realmente eu não consigo entender timing de demissão de treinador. Tem uma questão aí que esse ano o Fluminense vai ter eleição. E é uma eleição que vai ser muito, muito, muito quente. Até pela questão do Fluminense, da possibilidade do Fluminense virar SAF. E aí, se virar SAF, ainda tem a possibilidade do Mário Bittencourt, atual presidente, Mário Bittencourt virar CEO dessa SAF, com um contrato de 5 anos. Então isso está deixando o ambiente político do Fluminense muito quente. Então há a visão também de que pensem que essa decisão foi uma decisão influenciada pela eleição, pela política do clube. E que aí é pior ainda, né? Se você contratar ou demitir um treinador porque você vai ter eleição, para mim é pior ainda, é você fazer 2 cagadas. Então,
é uma situação, de novo, muitas vezes, do mesmo jeito que o dirigente não sabe por que contrata, às vezes não sabe por que demite. Esse timing da demissão do Mano, para mim, é uma bola fora aí do todo-poderoso Mário Bittencourt. O que vem por aí? Segundo as análises, inclusive ali na Stare olhando, trazendo a informação, Globoesporte.com, trazendo a informação de que o Fluminense olha assim para o Fernando Diniz, que foi demitido do Cruzeiro no início do ano. O Fluminense olha também, pensa também no Renato Gaúcho, que está sem clube. Tem uma história muito grande com o Fluminense de jogador e de treinador. E mais o Fluminense também pensa num técnico estrangeiro. E o pensamento é que agora, no meio de semana na Sul-Americana, o Marcão comanda o time, mas que já no fim de semana, se eu não me engano, contra o Red Bull Bragantino, que o Fluminense já tenha um técnico efetivo. Então vamos ver, porque para contratar um estrangeiro nesse pouco tempo aí, será que vem Diniz ou Renato? Vamos ver. E sobre o Mano? Segundo trabalho seguido, né? Que tem o mesmo perfil do Mano. Segundo trabalho seguido. O trabalho de salvar o Corinthians em 23. O trabalho de salvar o Corinthians em 23, muito parecido. Tudo bem que no Fluminense deu muito mais trabalho, mas também o Mano chega, dá moral pro Romero. O Romero faz vários gols decisivos naquele ano lá. Salva o Corinthians em 24. O trabalho dele esfarela de uma maneira gigante. E no Fluminense a mesma coisa. Chega, faz um trabalho bom para salvar o Fluminense e no ano seguinte desgastes e mais atuações corroem e fazem o trabalho do Mano virar pó. É o segundo trabalho seguido com a mesma característica, né? Se a gente considerar é o terceiro trabalho seguido, então, que de um ano para o outro o Mano não consegue manter o pique do ano anterior. No trabalho do Inter ele faz um ótimo trabalho com o Inter, que é vice-campeão brasileiro em 22. O Inter, que é vice-campeão brasileiro em 22, em 23 também não consegue manter o pique. Então, os últimos 3 trabalhos do Mano, foram trabalhos de prazo de validade curto. No ano da chegada, no primeiro ano, e todos chegando no meio, ele foi bem no Inter, no Corinthians, no Fluminense. No ano seguinte, no ano que ele tem pré-temporada, no ano que ele tem para planejar, o trabalho se esfarela. Não sei se é algum indicativo, algum motivo de preocupação. Quero te ouvir. O que você acha, o que você pensa? Diz aqui embaixo. No mais, like, se inscreve no canal, sininho das notificações lá em cima. Primeiro comentário fixado do vídeo tem o link para você falar com a Turista FC. Turista FC tem um pacote especializado, planejado para você, para acompanhar o Fluminense no Mundial de Clubes da FIFA no meio do ano. Obrigado demais pela audiência. Um abraço. Tchau.